Então estejam todos muito bem-vindos para essa entrevista do site O Mundo de Amanhã. Hoje o tema é o turismo de amanhã e para conversar comigo sobre esse tema, Mariane Costa, fundadora da Vivejar, especialista em turismo de base comunitária, e vamos um pouco navegar e trilhar essa grande viagem do turismo, um pouco das suas origens, como ele se desenvolveu, lado bom, lado não tão bom, e como, de uma certa maneira, a crise do vírus, que cria um marco, um certo divisor de água, nos permite um novo olhar e fazer algumas projeções sobre o que poderia ser, pelo menos, do que deveria ser nos nossos sonhos mais loucos, né, Mariane? É verdade. Vamos tentar um pouco sonhar no turismo de amanhã. Então, para começar, eu queria saber, você fundou a Vivejar, especializada em atividade, turismo de base comunitária. Essa decisão de montar a empresa, ela foi baseada no que você estava vendo o turismo e você queria fazer coisa diferente, ou foi mais tipo uma oportunidade de negócio como um nicho, ou você acha que foi mais assim simplesmente seguir uma paixão sua? Olha, eu acho que foi muito querer oferecer para as pessoas a mesma oportunidade que eu tinha a cada vez que eu estava com comunidades tradicionais pelo Brasil. Eu trabalho com turismo já há mais de 12 anos no Brasil, né? Tinha uma consultoria, Raízes, trabalhei com diversos projetos em todas as regiões no Brasil. E esse trabalho me deu a oportunidade de estar nessas comunidades, de vivenciar esse dia a dia. E eu costumo dizer que a gente parte de um lugar, às vezes, muito arrogante, de achar que porque você tem uma educação formal, uma faculdade, mora num grande centro, a gente acha que a gente sabe tudo. E quando a gente vai para esses lugares e realmente conhece, né, pessoas... tem essa oportunidade de se aprofundar e conhecer essa sabedoria, resgatar valores. Para mim, essas são as maiores oportunidades de aprendizado, sabe? Foi aí que eu realmente aprendi a vivenciar o turismo na prática e várias outras lições de vida. E o objetivo da Vivejar, dentro dessa máxima de que viagens transformam. Então, porque o que eu sinto é que eu me sinto transformada pelas viagens, e a Vivejar nasceu para poder oferecer isso para as pessoas. Então, me interessa muito essa visão do turismo sendo como um turismo educacional. Às vezes eu penso comigo muito alto, acho que às vezes o Ministério do Turismo e o Ministério da Educação deveriam se juntar. Sabe? É que todo mundo que vai numa viagem, e não só os alunos, porque eu acredito que educação deveria ser uma trajetória da vida toda. E cada viagem é um aprendizado. E de uma certa maneira, então, chegar numa comunidade remota, né, com outra realidade ambiental, outra realidade econômica, outra realidade cultural, para uma pessoa que faz que se dá a chance, a oportunidade, o tempo de visitá-los, então é um marco de curiosidade. Então, quais são os elementos chaves para que essa transformação aconteça? Eu acho que a primeira foi o que você falou, né? O turista ele precisa se permitir. Porque se ele não se permite, se ele não se entrega, se ele não está ali presente para vivenciar essa experiência, eu acho que a profundidade ela é proporcional a esse nível de entrega e abertura. Depois, eu acho fundamental a forma como essa experiência é organizada, a forma como ela é desenhada. Né? A gente tem essa expressão em português que a gente fala, é para turista ver, né? Para inglês ver, enfim, vem muito disso. Né? Que muitas vezes é aquele negócio que parece fake, né? Aquela dança que os indígenas vão fazer 10 vezes ao dia a cada grupo de turistas que chegar, enfim. Isso não é real, né? Então, para organizar esse tipo de experiência, precisa ter muito cuidado, muito respeito para que essa experiência possa ser alguma coisa autêntica, genuína,
né? Para que o turista não se sinta. É claro que sempre vai ser algo que está ali sendo preparado para receber esse grupo, né? É o que a gente comenta. Quando você vai receber visita na sua casa, você arruma a casa, você se prepara. Não é como né? Você não recebe do mesmo dia que você está ali no dia a dia, na intimidade da sua família. Claro que não. Você também se prepara. Da mesma forma, a comunidade também se prepara, mas não fazendo coisas, né? E montando rituais ou processos que não acontecem no dia a dia, mas sim organizando eles de forma a receber os turistas. Isso eu me lembro, uma vez estava guiando um grupo na África e a gente foi visitar uma comunidade e a gente chegou e teve uma dança. Aí tinha uma dança folclórica dos rituais deles, explicou para nós e tal, todo mundo gostou. E aí a gente foi embora e quando a gente estava tipo 1 hora de carro, uma das pessoas tinha esquecido a máquina de foto. Aí, isso faz muito tempo, era meu assistant guide. E aí o cara me falou, olha, vai no carro e volta, a gente está indo até o acampamento, vai de volta, busca a máquina da mulher, depois você volta e vai encontrar a gente no acampamento. Então, 2 horas depois que a gente tinha ido embora, eu voltei lá. E aí eu vi tudo tirado, todos os moleques de Nike, e de Walkman, na época era Walkman, né, escutando fita com raps de sei lá onde. E tipo, aí me dei conta que essas coisas que a gente foi totalmente fake. Foi um negócio, os turistas estão chegando, vamos fazer aquela dança. Que saco. Né? Mas, enfim, foi bem feito, eles ganhavam dinheiro com isso, nada contra, mas era claro que se não fosse turista, nunca ia ter aquela dança. Exatamente. O que você falou também me chamou a atenção no aspecto de... Eu nunca gostei do day by day na descrição dos roteiros, sabe? Então, dia 4, por la manhã, vamos acordar, subir aquele lugar, ver a vista, tirar foto, depois desse. Vamos almoçar naquele lugar, na beira do rio. Hein? Depois, à tarde, vamos visitar uma fábrica de queijo. À noite, noite livre, sabe? Eu acho isso tão... Os horários. De uma certa maneira, o que você está me falando, que se permitir ter o tempo, ter essa possibilidade de viver a experiência, então isso é o contrário, é um roteiro by the hour, né? Exatamente. Muda isso, não é? Hoje a gente tem ainda, por exemplo, é muito difícil fazer um processo de venda para um turista que está acostumado a receber um day by day, com hora para acordar, para almoçar, enfim. Então a gente faz, não dessa forma, mais aberto, mas sempre com aquela observação de que o itinerário pode ser completamente alterado, as experiências, enfim. E esse é o primeiro alinhamento que é feito quando o grupo chega. Olha, claro, a gente tem ali um dia a dia, a gente vai conversar todos os dias sobre o que vai acontecer, mas assim, tudo pode acontecer, tudo pode ser alterado em função do volume de água do rio, se vai chover ou não, numa navegação, ou da própria comunidade. Por exemplo, no Jequitinhonha, que a gente visita ceramistas, um dia a gente espera no dia seguinte que a cerâmica queime. Se foi mais úmido, enfim, não queimou a tempo, o que a gente vai fazer? Não tem o prato para pintar, vamos ter que fazer outra coisa. Enfim, tudo vai mudando, porque tudo é muito mais natural, segue um fluxo muito mais natural do que E tem um pouco também, eu acho que esse é um papel do guia e também da operadora, mas tipo, de ter a capacidade de fazer mudanças quando forem necessárias. Então a pessoa vê muito a mudança como um downgrade, né? Piorou. Não deu para fazer isso, não deu para chegar lá, não deu para fazer cume, não deu para visitar o pôr do sol que estava chovendo, não deu para ver a onça porque ela não saiu da toca. Então, a pessoa tem com muito medo do não deu. Mas eu acho que o sim deu. Sim, sabe, eu me lembro um dia, um casal que eu conheci que foi fazer uma viagem, eles chegaram, acho que foi no Egito, eles chegaram tipo meio-dia, o receptivo pegou eles no aeroporto, levou para o hotel, falou, amanhã pegou vocês às 9 da manhã para fazer alguma visita. Então, tranquilo. E à tarde, aí, quando eles foram jantar, à noite, no hotel, eles ficaram sabendo que aquele dia, à tarde e à noite, tinha uma festa incrível, uma vez por ano, ou uma vez por 10 anos, uma coisa que... um casamento de um rei, de alguma coisa folclórica tradição muito importante do local, uma coisa muito importante que era aberta. E aí eles estavam lá jantando os dois no hotel, o que eles jantam os dois, o casal faz tudo, e estava rolando uma coisa incrível e ninguém. Ao dia seguinte, para os guias,
E aí, nossa, ontem... Mas por que você não levou a gente? Por que você não falou para nós? Porque não estava no roteiro, falou que está voltado, e quando chega a pessoa quer descansar. Eu falei, mas descansar o quê? Eu atravessei o oceano para vir para cá, aconteceu uma coisa incrível, eu não estou. Pois é. Então, exatamente, tem que ser essa flexibilidade. Algumas vezes a gente já chegou, por exemplo, em comunidades, aí tá tendo a festa do padroeiro daquela comunidade, a festa religiosa na igreja, que depois tem ali todo um festejo, e as pessoas adoram participar. Né? A gente já teve vezes das pessoas realmente abrirem mão, não queremos fazer essa visita, não queremos fazer essa trilha, queremos ir, queremos participar. Lá em Cotijuba, por exemplo, festa junina da escola. A gente tinha uma visita, era uma trilha na praia, que depois ia terminar num banho de rio. O pessoal, se a gente tem a oportunidade de visitar a quadrilha da escola, numa ilha, no meio do Pará, na Amazônia, é claro que a gente quer ir lá ver como funciona isso, como é que é essa relação com as pessoas, numa escola pública, conversar, enfim, foi incrível. Bom, então, a primeira coisa que eu entendo, uma coisa do turismo de amanhã é uma nova relação ao tempo. Com certeza. Agora, tem umas duas dúvidas práticas em relação a isso. Como que faz com celular? Foto, conexão, Wi-Fi? Eu acho que da nossa parte hoje, nos nossos grupos, a gente já... Antigamente, a gente tinha a facilidade de ter alguns lugares, né, a gente diz a facilidade pra gente, não pra comunidade, de não pegar o celular. Então, isso já automaticamente já caía a expectativa da pessoa de ficar olhando o tempo todo, eles já até guardavam. Hoje em dia, já pega o celular na grande maioria dos lugares. Então, o que a gente faz é um convite para as pessoas. Diz, olha, né, a anfitriã tá aqui, ela tá tomando conta de toda a questão dos horários, fiquem tranquilos, vocês vão comer, vão fazer as atividades, tudo vai acontecer, mas fica aqui o convite para você se desconectar desse tempo, porque o tempo que a gente vai vivenciar aqui é outro tempo, não é o tempo do relógio, não é o tempo do WhatsApp, né? Desconecta, olha, a gente vai, né, tirar as fotos, vamos encorajar todo mundo a trocar as fotos depois no grupo para não ter que todo mundo ficar tirando as mesmas fotos, né? Porque a gente entende, as pessoas querem registrar, mas há esse convite para que elas se permitam, tirem menos fotos, guardem mais lembranças. Rola. Pessoal, algumas pessoas, sim. Não, me diz, maioria topa ou minoria topa? Assim, hoje, por exemplo, eu percebo que os jovens, eles estão mais conscientes com relação às experiências, né? A gente já tem que educar menos, no sentido de contar mais dos processos, enfim, mas ao mesmo tempo eles estão mais conectados, então eles têm mais dificuldade. As pessoas um pouco mais velhas já entendem e aceitam, né, porque tem menos a dependência do celular. Então, eu acho que tem essas duas coisas. Mas, ao mesmo tempo, elas desconhecem mais as realidades, enfim, às vezes fazem perguntas mais sem noção, mas tudo bem, eu acho que é... Te pergunta, tá bom já. Te pergunta, tá ótimo. Tá bom, né? Quem exatamente. Tá curioso, né? Agora, segundo aspecto, antes de voltar a uma coisa fundamental que não posso esquecer, mas uma coisa importante, como que vocês fazem com, eu vou dizer, com plástico de uso único? Garrafas, tudo lanche, então tudo embalagens, tudo isso. Porque é meio complicado, né? Chegar numa comunidade com um carro, uma van de... Com certeza. Plástico, single-use plastic itens, sendo que a gente sabe que isso é contrário. Então, essa logística funciona como? Olha, da nossa parte, na parte de transporte, enfim, a gente tenta, né, a gente ou presenteia o cliente com uma garrafinha e providencia as provisões de água pelo caminho. Então, nas comunidades, ter os filtros para que eles possam encher, dentro da van a mesma coisa. Quando realmente não é possível, há um deslocamento maior, aí precisa ter as garrafas na van, enfim, a gente, né, tenta ter ali uma garrafa por pessoa, pede para as pessoas guardarem, pede sempre para as pessoas trazerem as suas próprias garrafas e nas comunidades sempre louças reutilizáveis. Então a gente pede para que, mesmo que a comunidade tenha o hábito de usar,
os copos descartáveis, a gente paga um pouco mais para que eles usem ou vidro ou algum material que possa ser reutilizado, ser lavado. Já teve vezes da gente comprar na comunidade e deixar os kits. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente termina o nosso tour com uma trilha para ver o pôr do sol no alto ali do Morro da Babilônia, que é uma vista incrível do Rio de Janeiro, super privilegiada, né, que só é possível passando por uma trilha dentro da favela, né, da comunidade. E a gente gosta de fazer um brinde lá em cima, então a gente leva um espumante, leva para as pessoas celebrarem, enfim. Claro, o vidro é um pouco perigoso, aí a gente tem as nossas taças ali reutilizáveis que a gente deixa na comunidade e pede para serem utilizadas. Você não acha que, sonhando um pouco, né, que isso é um programa de sonhos, do turismo de amanhã e do mundo de amanhã como um todo, você não acha que faria sentido que educar as pessoas para que no kit do turista pessoal tem alguns itens que precisam? Então, tipo, todo mundo traz seu passaporte. Você não precisa pedir o cara pegar o passaporte, ou RG se for nacional. Isso não precisa pedir, todo mundo tem. É óbvio já. Senão ele nem sai de casa, né? Todo mundo leva o celular. Você não precisa pedir, por favor, traga um celular. Não, você pode ter certeza que tem. Vai ter dois às vezes. Né? Claro que você nunca vai pedir, né? Lembra de trazer sua escova de dente. Todo mundo traz escova de dente. Verdade. Você não acha que a gente poderia incluir também, ou incentivar para incluir a pessoa a trazer seu próprio copo, sua própria garrafa, tipo cantil e tal, que ele reutiliza sempre. Agora vai ter a máscara. Pois é. Eu não acho que a gente tem que entregar máscara para todo mundo. Cada um tem que ter sua máscara, não é? Certeza. EPI, equipamento de proteção individual, então máscara pessoal. Eu acho que faz sentido. O protetor solar, por exemplo, visitar a Amazônia sem protetor solar é EPI. É EPI. Principalmente para as pessoas que não estão acostumadas. Eu gosto muito da linha que faz do turista um ator da viagem. Não só a pessoa. Mas não tem. Ninguém me falou que eu tenho que trazer um copo. Ninguém falou que você tinha que beber. É lógico que você tem que beber água. Você não bebe água todo dia. Então, se você viaja, também tem. E talheres. Eu acho que talheres está ficando um item importante. A questão da proibição do canudo foi ótimo. Hoje em dia, várias pessoas têm o seu próprio canudo. E não sempre mostrar para as pessoas. Terem o seu próprio, eu acho que tem um lado de responsabilização. Então, muito bem. Eu tenho mais uma pergunta, eu acho que ela é um pouco chave nisso, que eu falo muito de guia, da importância do guia, que ele é a pessoa central no processo de fazer que uma viagem é boa, é uma viagem que é fabulosa. Acho que esse pulo é o guia. Aí você não chama isso de guia, você chama isso de anfitriã. Aí conta para nós por quê. Porque para nós é muito mais do que ser um guia. Assim, não querendo minimizar hoje o trabalho que é feito pelos guias, né? E inclusive isso é uma profissão regulamentada no Brasil, enfim. Mas hoje o nível de exigência para a preparação de um guia de turismo no Brasil é insuficiente para o que a gente espera que essa pessoa faça numa experiência, por exemplo, da Vivejar, que é atuar muito mais como uma facilitadora. E aí eu falo bastante no feminino, porque a gente tem essa prioridade em ter mulheres, né? A gente tem uma prioridade de trabalhar com mulheres em todos os momentos, enfim. Mas porque as mulheres, elas têm essa sensibilidade. Não que a gente não tenha meninos sensíveis, enfim. Mas é um papel que exige uma sensibilidade, né? É um papel de facilitação. Essas pessoas, elas vão estar... essa pessoa, ela vai estar ali no meio entre o grupo e a comunidade. Ela tem que ser uma pessoa que tem um profundo conhecimento daquela comunidade. Ela tem que ter uma intimidade. Ela tem que já ter uma relação de confiança com aquela comunidade, para que a imersão, para que essa relação, ela possa ser rapidamente construída, essa relação de confiança. Para mim, turismo é relação de confiança. Né? Quando você está chegando numa comunidade, você não está chegando simplesmente num museu ou num equipamento turístico público. Você está chegando com uma comunidade, você está chegando na casa das pessoas, né? Ali num ambiente muito familiar. Então, essa relação ela precisa ser feita de uma forma muito respeitosa. Ela tem que vir com um processo de confiança.
Né? A gente sente que as comunidades que a gente trabalha, esse vínculo, ele não necessariamente é da empresa. Ah, eu vou receber o grupo da Vivejar, não. Eu vou receber um grupo que a Mariane está nos enviando. Então, quer dizer, se esse grupo está vindo por intermédio da Mariane com uma anfitriã que trabalha junto com a Mariane, então ela é uma pessoa bacana, que já tem uma série de valores que está implícito nisso, sabe? Então vamos tentar descrever um pouco esse retrato, o anfitrião ideal, assim, de turismo de base comunitário, o craque do assunto. Então, uma pessoa que... Então, tem que ser uma pessoa com muito conhecimento da comunidade. Muito conhecimento. Aí está falando do conhecimento da cultura, do estilo Exatamente. de vida, hoje. Da geografia, da história, de como aquelas pessoas chegaram ali. Eu estou falando já do conhecimento da vida de hoje. Da vida de como hoje, eles vivem hoje. como eles vivem. Aí Os tem um turistas lado perguntam muito isso. de como hoje, as pessoas né? vivem aqui, como é que elas ganham dinheiro, se não ganham, como é que é a relação política, econômica. Então, fazem essas perguntas. Escola, querem saber se as pessoas vão na escola, se não vão. Enfim, então, você imagina um anfitrião que não consegue responder isso? Não dá, Aí tem um lado um pouco mais histórico, um pouco mais de cultura, mas se tem coisas mais antigas, eu ia falar ancestral, mas acho que comunidade Sim, com comunidades indígenas, quilombolas, a gente pode tem, falar sim, de coisa relacionada à ancestralidade. Então, tem um lado, tipo, antropólogo, Tem. Né? Tem um lado historiador, né? Aí tem um lado psicólogo, né? Super. Nossa, é um mediador de conflitos, claro. Porque muitas vezes... Então, um diplomata, na verdade. Um diplomata. Sim, muitas vezes o conflito ele não chega a acontecer, mas tem que ser uma pessoa que tem que antecipar essas questões e trazer e enquadrar. Exemplo. Por exemplo, a gente já teve... Exemplo concreto. A gente teve, por exemplo, um turista... fotógrafo, foi para o Vale do Jequitinhonha e a gente orienta, o anfitriã, a primeira coisa é orientar as pessoas com relação a fotos. Não se tira fotos de pessoas sem pedir autorização, sem pedir. Você não gostaria de sair da sua casa para ir na padaria e alguém começar a tirar fotos. A gente fala, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você na sua casa. Aqui é a mesma coisa. Você quer tirar uma foto, achou a cena muito diferente, pitoresca, enfim, vai lá e pede para tirar foto. Crianças, não tire fotos de crianças sem pedir autorização dos pais. Né? Parece óbvio, mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Isso cria conflito. Muito, sim, claro que, né, muitas vezes a pessoa não vai querer ser fotografada ou vai querer e tem todo um jeito de pedir, de explicar. Então, por exemplo, a gente teve esse turista, um fotógrafo, falou, não, eu quero tirar fotos das mãos delas fazendo a cerâmica, enfim, tirar foto dos rostos. Não, tudo bem, você chega, conversa, elas costumam não se importar. Mas aí ele, posso tirar uma foto? Pode, ela estava lá, né, fazendo, uma senhora já, enfim, tira uma lente deste tamanho, com aquele barulho de tchá, 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 tchá. Meu Deus, a senhora, assim, ela parou no mesmo momento que ela estava fazendo. É uma metralhadora, né? Parecia uma metralhadora, e aquela coisa assim. Aí a gente chama no canto, explica, olha, assim, né, você está intimidando as pessoas, elas primeiro não estão acostumadas a serem fotografadas, né, muito menos com um equipamento desse tamanho. Então você percebe assim, não é por mal, mas que precisa, né, olha, será que você pode usar uma lente um pouco menor, tirar essa lente de aumento, tirar o som da máquina, esse tipo de coisa, por exemplo. Tipo de cuidado, né? Gravar, o pessoal gosta muito de gravar as pessoas contando as histórias, posso gravar, posso filmar? Pode, mas pede autorização, avisa antes. Então falamos de, antropólogo, historiador, diplomata, psicólogo. Que mais? Aí tem que ter um lado segurança, sim. Tem um lado aí vem logística. O lado do guia mesmo, né? Tem que ser uma pessoa que tem habilidades de um guia de turismo. E aí isso implica a questão logística, a questão de segurança. A gente tem todo o nosso mapeamento ali. Precisa ser uma pessoa que tem primeiros socorros, né? Mínimo, porque pode acontecer alguma coisa, a gente vai estar numa situação remota, de atendimento à emergência. E aí isso tudo vem
o que um guia, enfim, normal, de uma atividade normal faria, essa pessoa também tem que fazer. Então, assim, veja que é quase, né, uma super mulher e um super homem. Então, se você que está assistindo acha que você tem competência para ser todo esse super-homem e também a vontade de viver por tantas experiências incríveis e poder desenvolver tantos papéis, então você manda um currículo para Mariane, porque Mariane está está muito atuante nesse papel e para transformar também os guias em pessoas, pelo jeito, mais capacitadas. Então vamos lá, amanhã ou depois, sem dúvida, quando você estiver no mais altos papéis do turismo brasileiro, e que vai chegar para conversar com você os responsáveis dos resorts, dos cruzeiros, digamos, pessoas que, sem julgar, sem valor, mas digamos que eles estão no modelo que vingou nos últimos 20, 30 anos, né? O turismo de massa. Sim. O que você faria, o que você falaria hoje numa mesa de uma discussão construtiva, não de conflito, mas de vamos tentar dar um upgrade? O que você faria? O que você falaria com essas pessoas? Nossa. Ainda bem que é daqui uns anos, né, com um pouco mais de maturidade emocional. Mas assim, o que eu vejo é hoje em dia não dá mais para dizer que as empresas, elas não sabem, né, dos impactos negativos que elas geram e como elas podem minimizar e se tornar responsáveis por eles. A gente tem aí já em outras indústrias, lei da logística reversa, né, as compensações ambientais, com indústrias que são visivelmente, né, mais agressivas. Mas a gente não tem isso no... A mineração, por exemplo, a parte química, hoje em dia mesmo, a questão das embalagens, por exemplo, varejo, agrobusiness, enfim, esse povo todo tem que, né, já existe uma lei no Brasil, ela pode hoje não estar sendo totalmente implementada, mas fiscalizada, na verdade. Mas já existem, né? Uma empresa, ela deveria ser responsável pela embalagem que ela coloca no mercado. Né? E hoje a gente vê aí vários movimentos de redução de embalagens, de troca de materiais, enfim, porque elas devem ser responsabilizadas. No turismo, a gente não tem leis específicas ainda que responsabilizem essas empresas a tomar para si essa responsabilidade. Então, a gente tem, sim, impactos negativos que acontecem, mas que essas empresas, elas não são responsabilizadas por eles. Então, um navio, por exemplo, não tem uma fiscalização tão rigorosa com relação ao que ele faz com seus dejetos, né? Num trajeto, até com relação a quem é o responsável quando ele faz viagens, né? Vai para águas internacionais, vem de um continente, vai para outro, de quem é essa responsabilidade? Água de ninguém. Né? Água de ninguém. E aí parece que é lixo de ninguém. Quando você vai para uma praia em Alagoas e encontra copinhos de iogurte com letras chinesas, japonesas, a gente não sabe. Claramente o pessoal fala, isso vem da corrente, isso é lixo de navio. Mas de quem é essa responsabilidade? Né? Então eu acho que a primeira coisa chamar essas pessoas para essa responsabilidade. Hoje a gente já consegue mensurar isso, a partir da implementação de uma gestão mais responsável dos empreendimentos, que seja do cruzeiro, seja de um resort. E aí, eu sempre acho que é muito melhor conscientizar do que fiscalizar. Sim. Não, na verdade, conscientizar do que punir. Porque a fiscalização é necessária quando os conscientes não fazem. Sim. Mas o ideal seria que essas pessoas ou essas empresas, não falando do turismo, mas como você bem falou, se aplica a vários segmentos, possam ter um nível de conscientização melhor. Eu acredito que está aumentando essa conscientização, está melhorando. Está longe de ser totalmente divulgada e hoje parece que a única maneira disso acontecer é sob pressão de lei e de fiscalização ou de multa. A única maneira vai ser multa.
é uma pena, não tem, qual é o outro caminho? A minha abordagem, eu vou muito mais pelo lado, se você faz, as pessoas precisam saber. Porque a maioria dos empreendimentos super responsáveis, as grandes referências que a gente conhece, eles não contam, eles não falam. Porque são empreendedores, são empresários que acham que já estão fazendo mais do que a sua obrigação. Quem dera todo mundo fizesse isso. Mas, para mim, não é pecado você dizer. Pelo contrário, você tem que contar. Conte isso para o seu cliente. Use isso a seu favor. Use isso para agregar valor na sua marca. O problema é fazer greenwashing. O problema é botar uma placa gigantesca falando que você não troca a toalha do quarto todo dia para economizar água e por isso você é verde, você é sustentável. Não, isso é greenwashing e a gente sabe disso, até o cliente já sabe disso, né? Isso é o óbvio. Mas, por que não ter em todos os momentos da jornada do seu cliente que ele saiba de uma forma didática, de uma forma que ele inclusive participe? Você sabia que essa comida que você está comendo vem do seu João, nosso vizinho? Inclusive você está sendo convidado para visitar a horta dele. Sabe? Você sabia que esse artesanato que está decorando o seu quarto, ele vem da associação de artesãs da nossa comunidade? E, enfim... De verdade, a nossa experiência com isso é que o turista ele fica muito feliz, porque ele percebe que o dinheiro dele está fazendo a diferença, que ele está contribuindo diretamente. Porque no momento que ele escolheu aquele empreendimento, né, e que você coloca diferentes momentos em que ele toma consciência desse processo, então você valoriza a sua marca, você ganha mais, você agrega valor e o cliente hoje ele sai muito mais feliz, porque existem já as pesquisas que mostram que não só o turista, né, o consumidor como um todo, muitas vezes ele está disposto a pagar um pouco mais por um produto mais responsável, sustentável, seguro, com mais qualidade e etc. Né? Com certeza, ele ainda é um consumidor alinhado pelo preço. Isso está mudando, claro, né? Está crescendo. Eles estão dispostos a pagar um pouco mais. Você não necessariamente precisa ter o preço maior por isso, mas você pode colocar e fazer com que o cliente faça parte. Né? Isso é a experiência do usuário. Que ele sinta que, como se falou, esse investimento dele está sendo revertido lá. Exatamente. Porque eu acho que um dos problemas assim, que eu vejo no turismo é que a cadeia de valor ela trouxe muito pouco, talvez nem para quem mais necessitava ou precisava. Exatamente. Então tem aqueles que ralam, que ficam com o porco, e outros que têm com a grande fatia do bolo. Eu acho que o turismo ele conta de tantos atores, tantos pequenos atores, um motorista aqui, um cozinheiro aqui, uma pessoa que cuida do quarto ali, uma pessoa que leva as pessoas na trilha lá, a pessoa que prepara, que limpa os equipamentos, enfim... Que o turista não faz ideia disso, ele não faz ideia dessa cadeia. Então é importante que a gente mostre isso para ele. Eu tenho 2 casos. Um é de uma cotação que eu estou fazendo agora para um fornecedor americano, para uma agência americana que trabalha com turismo responsável e que quer que eu detalhe a precificação. Ele quer saber quanto vai para a comunidade diretamente, quanto eu contrato de fornecedores daquele destino, daquela localidade, ou seja, ele também entende, né, que ambas as coisas são importantes e os percentuais de outros. Se você então, né, o que então está sendo de locação de uma van de uma empresa que não é necessariamente local, é uma empresa nacional. O hotel que a gente vai ficar, ele é de uma cadeia internacional ou ele é de um empreendedor do destino? Então ele quer saber tudo isso. É que me chama a atenção, tipo, às vezes que eu fui do lugar, sabe que tem esses buffets incríveis lá, de grandes hotéis, e tem um buffet, um lugar assim, tem de tudo. Aí para mim sempre foi, quando eu vejo isso, eu penso no antes e no depois. Para ter toda essa salada picada, para ter todos esses pratos prontos, mas o que tiver ter um exército dentro da cozinha para preparar isso, né? Exatamente. É que você nunca vê. Nunca vê. Nunca vê. E aí eu penso comigo, tudo que sobra, que vai para onde? E, na verdade eu sei que a maioria das vezes, por motivos... vai para o lixo, vai para o lixo, lixão, por causa lugar. de higienização, vigilância, Exatamente. etc. Então, tem
Para mim é quase obsceno esses grandes buffets assim que não teve essa fartura. A pessoa, eu pago então. Então eu quero open né? buffet, tipo all inclusive. Para mim o all inclusive. Nossa. Ele tem tão brega, né? É tão turismo de ontem. E ele cria tantos conflitos dessas questões, ele quase incompatível com isso. Incompatível. Agora tem uma dúvida que eu tenho é que quando penso em algumas comunidades assim remotas, tal, às vezes você vê isso e fala, olha, a melhor coisa para essa comunidade é que nunca vá nenhum turista, né? Então, e aí tem outra linha que fala, não, o fato de trazer turista que vai trazer renda, que vai trazer, então que vai para manter. Como que se situa em relação a isso? Algumas abertas, outras não? Isso é uma questão que de verdade, na verdade, assim, eu acho que pensando em lugar de fala, sabe, a gente pode ter a nossa opinião, mas de verdade, nem eu nem você somos dessas comunidades. Quem tem que dizer se é bom ou ruim são eles. A gente tem que sair dessa nossa visão colonialista de achar que a gente é que sabe o que é bom e o que é ruim para as comunidades. Hoje, a grande maioria dessas comunidades tem acesso à informação e elas podem tomar suas próprias decisões. Eu sou muito contrária a essa linha que a gente coloca a comunidade num lugar de coitadinho e que a gente é que tem que dizer se a gente acha que é bom ou ruim, o que quer que seja. É empoderamento comunitário. É lógico, é claro, assim, da mesma forma como eu desenvolvo os meus roteiros junto com a comunidade, quem vai dizer pra mim o que é legal ou não de ser feito lá, são eles. E aí eu vou dizer pra eles, logisticamente, como isso fica bom. Se é melhor fazer isso talvez antes do almoço, ou depois do almoço, de manhã, com um grupo grande, ou se dividir. Eles que sabem, né? Mas quem sabe a melhor trilha, a melhor cachoeira, a melhor comida, o que precisa ser oferecido, a gente só precisa também atuar como um facilitador. E aí, nesse processo, é a comunidade que tem que dizer se ela quer receber, se não. Eu recebo muito, e eu tenho muitos turistas assim, muitas pessoas que, enfim, que eu converso, das pessoas falarem assim, mas eu acho uma pena que hoje o índio tenha celular, que ele tem televisão, isso é um absurdo, eles ficam lá só assistindo besteira, então agora eles têm geladeira e não fazem mais aquele prato Y ou prato Z. Gente, mas isso é muito egoísmo da nossa parte, porque as nossas sociedades, as nossas civilizações, enfim, nós tivemos a opção, né? A televisão chegou pra gente e hoje a gente tem a opção de dizer se a gente quer ou não quer, se a gente... Mas isso veio também com a tecnologia. O que a gente quer? A gente quer que os indígenas fiquem lá, sem luz, sem televisão, sem as facilidades que a gente tem? Agora, as facilidades, elas também chegam com as coisas ruins. E eles é que precisam definir se eles querem ou não. Porque agora o índio come comida de branco e tem problema de saúde de branco e não planta mais, enfim. Né? É consequência do processo. Nós também tivemos, nós também nos perdemos, né? Nós também não plantamos mais a nossa comida, a gente também, provavelmente, os nossos pais. Hoje a gente tem condições de oferecer uma alimentação mais saudável para os nossos filhos, os orgânicos, eles estão talvez um pouco mais acessíveis financeiramente, mas eu comi muita salsicha, muito produto industrializado, muito miojo, para poder dizer hoje que a minha filha não coma mais miojo. Então, assim... Quem somos nós, né, não? É um pouco um choque de realidade, né? Choque de realidade. Um pouco de visão. Então, sonhando alto, cada viagem numa comunidade, tem que ser grupos pequenos. Então, com certeza. Se você quer que muita gente faça isso, vai ter que ter muitos grupos nessa comunidade ou ter muito mais comunidades que possam receber. Então, isso passa por um diálogo maior entre as comunidades, as operadoras e o próprio turista. Né? E aí que volto no início dessa conversa de transformar o turismo num processo educativo de evolução para as comunidades, mas de educação das pessoas enquanto turista. Eu acredito que a melhor virtude, ou a melhor
resultado dessas viagens é que as pessoas voltam mais educadas, mesmo se sejam certeza. pessoas já de idade, já formadas, talvez por ser graduado, pós-extra-XG. É um outro tipo de educação. Estão falando de outra educação. É uma educação de valores, né? O que eu escuto, por exemplo, de muitas vezes senhoras, né? Que a gente tem um público mais sênior, de mulheres que visitam o Vale do Jequitinhonha com a gente, é de voltar e falar pra gente assim, nossa, o quanto a gente aprende com essas mulheres. E muitas vezes são da mesma idade, mulheres até mais velhas que as anfitriãs locais. Pós-doutorado, né? Exatamente. Chega lá e aprende tudo. E falam, voltam chorando, se despedem, emocionadas e dizem como eu aprendi com você nesses últimos dias. Como eu aprendi a valorizar minha família, a resgatar laços familiares. O como a gente briga hoje por coisas que não significam nada. E a gente vem aqui ver que elas dão valor ao que realmente importa. Reunião de condomínio, né? Reunião de condomínio, quanto a gente perdeu a capacidade de escutar as pessoas, de se relacionar, o quanto a gente está sempre correndo e a gente não escuta mais, o quanto a gente não valoriza mais coisas simples. Né? O de valorizar o simples. Então, eu acho que o turismo de amanhã é o que vai trazer para a gente o resgate do que a gente nunca devia ter perdido, do essencial, que é invisível aos olhos. Então, o ir em frente pode ser, de uma certa maneira, será voltar um pouco atrás. Com certeza. Mas não pejorativamente. Exatamente. De uma construção de uma lição positiva. Eu acho que no sentido de resgate, não de volta, mas de resgatar o que a gente talvez deixou ali na nossa... Né? Fomos correndo demais e esquecemos, caiu da mochila. Eu acho que essas experiências, elas proporcionam pra gente né, esse resgate do que a gente nunca devia ter deixado. Parar um pouco na beira da trilha e dar uma arrumada na mochila, né? É isso. Muito obrigado, Mariane, foi um prazer esse bate-papo para o mundo de amanhã. E sonhando alto, né? Como vocês sabem, o Mundo de Amanhã é um projeto de sonhadores, mas, como todo mundo sabe também, qualquer coisa que existe, uma vez ela foi sonhada. Então, vamos sonhar, porque um dia vai acontecer. Muito obrigado e logo encontraremos para as mais entrevistas e discussões, bate-papo de sofá, assim como o de hoje, sobre o mundo de amanhã. Valeu!